Meus amores, portas abertas, é o consultório de família chegando. Entra, fica aqui com a gente e obrigada por abrir também as portas da sua casa para a gente ficar por aí. A Novo Tempo é sua companhia? Você gosta de ter a nossa companhia? Eu gosto muito de ter você. Fique sempre muito à vontade com isso. Você por aqui é muito amado, sua presença é muito desejada. Eu quero falar com você agora sobre perdas e como é doloroso ter que enfrentar uma perda após outra, muitas vezes numa vida que conta histórias assim de muito choro. E outras vezes não nos foi ensinado nem a chorar, não nos foi dado o direito de chorar quando a gente perde. Outras vezes também não foi nos ensinado a resistir, eu diria assim, a viver para além das perdas. Não nos foi dito que nós teríamos que enfrentar esses momentos chorando, sim, falando a respeito do que dói, do que machuca, sim, mas sem perder a esperança. Mas como é que não se perde a esperança quando uma mulher perde, por exemplo, com 3 filhos, o seu marido? Uma família, pai, mãe, 3 filhos, e uma mulher vai ficar sozinha para cuidar dos seus filhos porque o seu marido, repentinamente, morre. Tem um outro que é o emprego, outro que perdeu a casa, tem outro que perdeu tudo na vida no que diz respeito ao material, às coisas materiais. São perdas. Outro que perdeu um amigo, perdeu um filho. Eu perdi uma filha quando eu era muito jovem, uma filha com quase 1 ano de idade. Como é que a gente sobrevive às perdas e às dores? Acho sempre muito válido falar destes assuntos. E claro, porque tenho a intenção de que isso seja um apoio, um suporte para você. A minha convidada de hoje é essa mulher que perdeu o marido, tendo ela 3 filhos. E quando eu a conheci, ela estava fazendo uma palestra com uma postura, com uma atitude que as mulheres todas olhavam para ela e entre as mulheres estava eu, assistindo e pensando: o que é que há de diferente desta mulher que está aqui no palco fazendo essa palestra para a mulher da sua intimidade, no seu dia a dia mais íntimo, de uma dor que eu sei que ela tem, que ela sente, que tem vivido, mas que a permite vir e falar de esperança? Quem é ela? Ela é a Jamile Zin, que está aqui comigo de volta. Tudo bem? Tudo bem. Como vai? Estou bem. Já se passou um tempo. 1 ano e meio. 1 ano e meio da morte desculpa, do seu... 1 ano e 1 mês. Talvez quando o programa for ao ar, talvez já seja aí 1 ano e meio mesmo, é possível. E aquela mulher do palco é a mulher da vida que lida com as perdas assim? Quem é você e as perdas na vida? Então, perder alguém que a gente ama não é fácil, né, Darleide? Porque eu amava meu marido muito. Foi meu companheiro por 23 anos. E foi uma morte inesperada, porque ele estava bem, como eu comentei com você, um dia antes, ele tinha jogado bola, né, com meu filho, futebol, ele gostava de jogar futebol, gostava de praticar esportes. E você me perguntou quem é Jamile, né? É uma mulher que está enfrentando uma dor, porque o luto é uma coisa que a gente não dá para dizer quanto tempo ele pode durar. Claro que a gente não pode deixar virar um luto patológico, mas eu ainda estou em tempo de estar em luto, né? Pouco mais de 1 ano que meu marido se foi, mas eu entendi que ele não ia voltar. A gente sabe que no luto a gente tem as fases do luto, né? Que daqui a pouco eu posso falar, mas eu entendi, né? A gente passa ali pela negação, mas que ele não ia voltar. E tendo os meus filhos e tendo que seguir a vida, eu, claro, com muita ajuda de Deus e com minhas estratégias, né? Que eu vou contar para vocês, eu fui enfrentando. E uma coisa que meu pai, eu tenho um pai maravilhoso, que ele me ajuda e me ajudou muito, frases que ele disse para mim que me ajudaram muito e eu quero dizer para vocês. Ele dizia assim: minha filha, a vida tem que seguir. Parece até uma coisa dura se você ouvir assim de uma forma, né? A vida tem que seguir, eu sei que a vida tem que seguir. Mas são lembretes que a gente, na hora da dor, parece que não está enxergando que a vida tem que seguir. Meu marido, por 23 anos, era um homem bom, um homem que completava a nossa família, um bom pai, um bom marido. E ver ele morrendo, porque quando ele faleceu, nos últimos minutos eu estive com ele.
foi a pior dor da minha vida. Mas eu entendi que eu tinha que seguir. Eu estou entendendo, na verdade, que eu tenho que seguir. Você, ao dizer que estava e está seguindo, você está resistindo à dor. Como é que a dor se acomoda? O luto tem as fases, né? A gente escuta falar por aí que é uma teoria para entender o luto, que é as fases, que é a negação, né? A gente parece que aquilo não está acontecendo, aí depois vem, não necessariamente nessa ordem, vem a raiva, né? A negociação, a barganha, né? E depois vem a tristeza até a aceitação. O que dessas fases você viveu? Vivi tudo misturado. Né? E é bom a gente entender que não precisa ser uma coisa tão pedagógica, né? Eu saio de um e entro no outro, eu saio de um e entro no outro. Em alguns momentos negava, não é possível que isso está acontecendo. Em outros ficava realmente muito chateada. Em outros momentos muito triste, extremamente triste, né? Mas eu estou percebendo que eu estou aceitando. E eu estou aceitando porque Deus tem me mostrado algumas situações que, embora a morte, a gente não queira passar pela morte, né? Ou que alguém da nossa família passe pela morte enquanto a gente está aqui, alguém que a gente ama, eu tenho entendido que, por mais que seja a morte, foi melhor assim. Sabe que Deus me deu 2 sonhos? Deus revela através de sonhos. Vocês acreditam? Você acredita nisso? Sim. Uma vez, uma noite muito triste, muito triste, eu fui dormir triste, mas com muita angústia, né? E eu tive o seguinte sonho. Meu marido bateu na minha casa, né? Na casa que eu estou agora, porque uma das minhas estratégias foi mudar de casa. Eu quis mudar, né? Por conta das memórias. Alguns podem interpretar isso como uma fuga, mas para mim foi uma estratégia, por conta das memórias, né? Que ali toda aquela casa que a gente morava, aquele apartamento tinha, eu mudei. E nessa casa que eu estou hoje, ele bateu e eu abri a porta e olhei ele, um homem que estava como se tivesse uns 30 anos na frente, bem idoso, bem envelhecido, e ele se sentou numa das poltronas que eu tenho, e ali naquela poltrona ele me pedia tudo, para fazer tudo. Desde buscar uma água, tirar uma meia, tirar um sapato, levar no banheiro. E eu acordei naquele sonho entendendo que talvez, se a vida dele tivesse sido prolongada, talvez ele passaria por algo que ele não ia querer. Ia ser muito dolorido para todos nós. Puxa, mas é melhor viver desse jeito do que morrer? Isso não cabe a eu interpretar, a eu entender, né? Deus dá a vida, Deus recolhe na hora que Ele quer. E o segundo sonho que eu tive foi um sonho que eu tinha já vivido tudo isso, né? Eu perdi ele, eu tinha vivido essa dor, esse luto, e ele ainda não. É um sonho, claro que isso é impossível de acontecer, a gente viver a vida e a pessoa não, foi um sonho. Só que no meu sonho eu estava lá atrás, né? Vivendo a cirurgia, porque ele morreu decorrente de uma cirurgia que deu errado. E nesse sonho, eu dizia para ele não fazer a cirurgia. E ele me dizia assim, por que você não quer que eu faça essa cirurgia? Por que você não quer que eu faça cirurgia? Se eu não fizer essa cirurgia, vai dar algum problema, você não quer que eu fique bom? E eu dizia para ele, meu amor, você sabe que a coisa que eu mais quero é que você fique bom. Mas não faça essa cirurgia. Mas se eu contasse para ele no sonho que eu tinha vivido o ano para frente, né? Não ia dar para entender bem. E aí eu acordei. E eu entendi que eu não poderia ter impedido, porque antes de ele fazer a cirurgia, eu pensei, será que ele deve fazer essa cirurgia? Eu tive esse pensamento, eu tive essa, né? E ele fez a cirurgia e por algum momento eu disse assim, puxa, eu deveria não ter deixado, mas no sonho eu entendi que se eu não tivesse deixado, o primeiro sonho já explicou. Podia dar alguma situação que você também ia se sentir, né? Muito triste ver seu marido daquele jeito. Então, eu sou tão grata a Deus de Ele ter me revelado o porquê das coisas, né? O porquê, profundamente, eu acho que só no céu. Mas eu ter um pouco mais de entendimento do porquê das coisas. E nisso vem um consolo, né? Um consolo. Um sonho, o dela, os sonhos dela, as respostas para ela, um acalento para ela, como para você, como para mim.
vem desta ou de outras maneiras, mas há um acalento de Deus para aquele que sofre diante de qualquer perda, porque Jesus Cristo disse que nos daria o Consolador. E o Espírito Santo, sendo Consolador, é para que momento? Na hora que está tudo bem, nós precisamos de algum consolo? Na hora que estamos sorrindo, fazendo festa, celebrando, para que há necessidade de um consolo? Mas por que foi necessário Jesus dizer que nos daria o Consolador? O Espírito Santo tem outras funções, mas esta em específico foi revelado. Ele é o Consolador. Conte com o consolo do Espírito Santo. Nem sempre ele vai dar, ou não sei quando ele dará a explicação. Ele não é o explicador no que diz respeito a algo assim, mas consolador, isso certamente ele é. E aí, quando você vai servir e fazer aquela palestra e com aquelas mulheres, você tinha muita vivacidade. Você é uma mulher vivaz, você tem uma atitude de enfrentamento. Como como é que isso aparece para lidar com seus filhos e com a sua vida profissional e com a vida? Quando é que você levanta e diz assim, tá, pai, eu entendi, a vida segue, eu preciso viver. E você vai. Você vai usando uma máscara ou você vai de verdade? Porque a gente precisa trazer isso à tona. Tem gente que vai resistir, mas dentro está acabado, destruído. Como foi o teu processo? Eu digo que eu vou de verdade. Por quê? Claro que o de verdade que eu digo aqui é em momentos de dor. Sim. A dor não é o tempo todo. Sim. Né? Eu ainda tenho cada vez menos momentos de muita tristeza e saudade do meu marido, né? Mas eu me lembro que ele faleceu numa terça, a cerimônia fúnebre foi numa quinta, numa sexta passei em casa com meus filhos, naquele sábado, juntamente com meus filhos e o meu pai, que largou tudo e veio, né, me acolher, me amparar. Domingo, os filhos tinham que tomar uma decisão, volta para os seus estudos ou fica? E eu tenho um filho que faz faculdade na Bahia, e ele disse, mãe, eu vou ficar com você, eu vou trancar a faculdade. E a minha filha, mãe, eu vou voltar a estudar aqui. E eu entendi que eu não poderia privar eles, né, de uma vida acadêmica, com seus amigos, com a vida que eles já estavam vivendo. E eu disse para eles, filhos, vão que se a mãe precisar, a mãe chama vocês. E eu me lembro que naquele domingo, da janela de onde eu morava, eu vi o avião subindo, do meu filho indo. Meu filho estava junto com meu pai, que foi também, e logo a gente se encontrou de novo, porque eu preferi que ele fosse com o meu filho. No final do dia, minha filha voltou para o colégio que ela estuda, e eu fiquei com a minha filha mais nova em casa. Eu me lembro que naquela noite, eu entendi que agora, em casa, seria eu e ela. A minha casa sempre foi uma casa da Arleide com muito movimento. Imagina 3 filhos, né? Muito movimentada, aquela coisa de muito, né? E de repente, de 3, passou a ser, né, 2 pessoas. Graças a Deus, eu tenho a minha filha mais nova, ela um dia vai ter também que, né, ir cuidar das coisas, construir a vida dela. Eu não posso impedir como mãe isso, né? Os filhos são heranças do Senhor, mas a gente precisa entender que eles não são a nossa posse. Né? E eu me lembro que naquele domingo, quando eles foram, eu senti uma tristeza muito grande, mas eu me lembro que eu coloquei meu joelho no chão. E eu disse para Deus assim, meu Deus, eu preciso seguir. Meu marido não vai voltar. Me dê estratégias. Eu tenho estratégias, porque eu sou uma psicóloga, e são estratégias que eu ajudo, oriento as pessoas que chegam até mim, mas eu nunca tinha vivido isso. Eu nunca perdi ninguém próximo da minha vida. Ninguém. E agora era o momento de eu colocar essas estratégias em prática. E eu me lembro que segunda-feira eu levantei, eu tinha cancelado toda a minha agenda, fui cuidar de algumas questões burocráticas, né, que a gente precisa resolver, e resolve uma coisa e outra, e vai, enfim, resolver várias coisas, porque ele não estava mais ali, né, entre nós eu tinha que resolver. E eu me lembro que naquela semana eu disse assim para mim, eu vou experimentar um atendimento. Algumas pessoas das que eu atendo sabiam que eu estava em luto, porque rede social, as pessoas publicam, mas muitas outras eu sabia que não. E eu me lembro que eu confirmei uma agenda com uma das pessoas que eu atendo, que eu tinha certeza que ela não sabia, né?
E marquei, confirmei, o resto eu tinha cancelado, porque eu queria ver como é que eu ia me comportar. Como é que eu ia me comportar? E eu fui naquele atendimento. Antes da pessoa entrar, chegar, eu me ajoelhei, pedi para Deus me conduzir. Porque você está ouvindo a dor do outro, mergulhado na sua dor, não vai dar muito certo, né? Porque quando a gente está ouvindo a dor do outro, a gente tem que se despojar da nossa. É aqui conectada com a pessoa. É uma das nossas funções, né, dentro de uma clínica. A gente tem que fazer isso. É ético, é correto, é profissional e é o que tem que ser feito. E aquela pessoa chegou, eu dei o atendimento. Naquele momento, eu me desconectei da minha dor e conectei com ela. Eu vi que deu certo. E quando foi no dia seguinte, eu continuei com a agenda cancelada, eu confirmei 2. Geralmente, minha agenda é bem cheia durante o dia. E aí, eu atendi 2 pessoas, uma de manhã e uma à tarde. Deu certo. Na semana seguinte, eu disse, voltem todos. Confirmei com todos. Eu entendi que você continuar ali, né, num trabalho que eu acho que é um trabalho nobre, todos os trabalhos são nobres, mas lidar com a dor do outro também tem sua nobreza. Eu voltei, retomei a minha agenda. Só que a minha dor, Darleide, estava ali, né, mas principalmente à noite, nos finais de semana. Final de semana eu estava em muitos momentos com meu marido e participando ali, né, das funções pastorais que ele exercia e também à noite. E eu falei assim, meu Deus, e agora? À noite é meu momento de dor. E pedi para Deus dar uma solução para esses finais de semana. Tem pessoas que podem dizer assim, está fugindo da dor. Está fugindo da dor. Mas eu pensei comigo, eu vou ficar dentro de uma casa pranteando por quanto tempo? Pranteei, chorei. Choro ainda às vezes. Mas eu não preciso ficar o tempo todo fixada na minha dor. E aí eu fui. Os finais de semana, Deus foi me colocando cada vez mais em situações boas, né? E aí eu estou seguindo. Situações boas de servir também. De servir, situações boas de servir. Quando eu falo situações boas, é do serviço. E o serviço é bom demais. Então, no final de semana eu estou aqui, o outro ali, né? E uma coisa e outra, a gente vai se envolvendo. Durante a semana, agenda. E por aí a gente vai seguindo. A gente sabe que cada um experimenta a dor, vivencia a dor do seu jeito, né? Tem diferentes personalidades, diferentes ideias, bagagens diferentes, mas é sempre muito rico a gente se deparar com alguém que tem uma forma, diria, positiva de lidar até mesmo com a dor e uma perda tão significativa. Isso é também oportunidade de a gente se dar conta de como que nós temos sido forjados na dor a sermos capazes de ir além dela em nome do amor. Tem muito amor envolvido. Você diz assim, está fugindo da dor. Quando você se depara com uma fera que vem em tua direção e que às vezes até te alcança, te arranha, te machuca, havendo força e coragem, você vai fazer tudo o que puder para ainda fugir de tal dano que essa fera te provoque. Fugir é natural. A gente não pode negar, dizer que ela não existe, mas fazer estrategicamente o que for possível para me desvencilhar dela, para que ela não continue sendo a fera que é e me tome por inteiro como possa ser, é inteligente. É muito inteligente fazer isso. Então, você foi muito inteligente. Isso não significa desrespeitar o modo de outros lidarem com a dor, mas é inspirador se dar conta de que alguém diz assim, eu tenho que escolher, ou eu ficarei dentro de casa, trancafiada com a minha dor, até que a dor decida por mim, até que a dor defina meu destino, até que a dor e o tempo resolvam para mim, até que o mundo... Não, eu vou resolver. A racional da história sou eu. Dor é emoção, o que ela causa é emoção. Mas eu preciso entrar aqui com o racional e decidir. Ou eu fico trancafiada com ela aqui, ou eu vou, ainda que ela me acompanhe. Mas à medida que eu caminhar, acho que eu caminho mais rápido e quem sabe ela fica para trás. Acho que a gente caminha por aí e é inspirador ver situações assim. Você pode descrever algumas das estratégias, tanto da psicologia quanto da sua crença, da sua fé, biblicamente falando? Você já falou, por exemplo, da oração.
Quais outras estratégias? Tudo isso eu atribuo de eu ter tido esse enfrentamento logo no início, né, ao meu joelho no chão, a pedir, né, para Deus. Uma das coisas que me ajudou muito, né, agora eu vou falar a estratégia que veio externamente primeiro, né, foi uma rede de apoio, que não era muito grande, mas era muito potente, tá? A rede de apoio que eu falo de pessoas. Eu sempre tive um pai muito bom, muito amoroso, muito presente, muito assertivo, muito inteligente. E eu falo isso com muita satisfação. E o meu pai, ele me deu um apoio enorme, desde quando tudo começou, porque meu marido, ele faleceu não foi do problema que ele teve no passado, mas foi porque ele foi fazer uma cirurgia por causa do problema que ele teve, que eu posso contar. Mas o meu pai me deu um apoio muito grande e me dá até hoje, com palavras de afirmação, com oração, minha filha, eu estou orando por você, ou uma coisa ou outra que eu falo, minha filha, que orgulho de você, sempre do meu lado. Ele, algumas vezes, pegou o avião, largou tudo, porque meu pai, né, embora seja uma pessoa já que tem uma certa idade, ele é um homem muito disposto. E ele, quando eu preciso, ele larga tudo e vem. Eu me emociono muito ao falar disso. Então, ele foi um apoio para mim, essa rede de apoio. Alguns amigos, né? Mas a gente entende que as pessoas também têm que seguir sua vida, não vai ficar, né, ali com a pessoa enlutada o tempo todo. Então, essa ajuda veio externa. Uma outra coisa que me ajudou muito foi eu colocar sentido em outra coisa. Claro que eu já tinha sentido de vida nos meus filhos, tinha sentido da minha vida também no meu marido. Mas eu tive que focar com mais intensidade nos meus filhos. Sempre foquei. Sempre fui uma mãe muito preocupada. Mas eu olhei para os meus filhos e disse assim, eles precisam de mim. Eu não posso sucumbir. Eu posso chorar, eu posso me entristecer. O meu choro pode durar uma noite, não uma noite literal de uma noite, no outro dia está bem, mas uma escuridão da vida, né? Uma tristeza da vida. Mas eu preciso seguir por causa dessas crianças, que tenho 2 que nem criança mais é, né? E os meus filhos precisam de mim. Então, eu fui alimentando isso na minha cabeça, que na hora da dor é muito difícil, sabe, Darleide, a gente ter essa lucidez. E mergulhar no serviço, né? Uma outra coisa também, eu refiz minhas leituras sobre lutos, busquei outros depoimentos de pessoas que passaram por situações como a minha, né? E é basicamente isso. E o mais é você realmente deixar que essas coisas vá te levando. Porque se você não focar em coisas desse tipo, como você falou, a gente mergulha na dor e lá fica, e muitas vezes o luto leva à doença. Eu me lembro que uma amiga minha, uma amiga muito próxima, chegou para mim e disse assim, Jamília, amiga, fala para mim uma coisa aqui, para mim. Que remédio você está tomando? Eu falei assim, nenhum. Luto não se medica em primeiro lugar. Luto não se medica. Não digo para quem precisa de uma medicação que não tome. Se você precisa, tome. Se é a orientação médica, tome, use. Mas eu me lembro que no dia do funeral do meu marido, alguém veio com uma cartela de uma medicação e colocou na minha bolsa. Eu falei, não precisa. Aí a pessoa disse assim, você pode precisar. E depois de um tempo eu vi aquela cartela ali. Mas eu falo isso não como uma questão de querer, né? Mas de mostrar que, primeiro, luto não se medica, porque se você não passar pela elaboração desse luto, ele vai estourar de outra forma, ele vai aparecer de uma outra forma. E eu decidi passar pelo luto em todas as fases. E você só não se permitiu se prostrar nesse processo. Exatamente. E você eu decidi... chorou, mas caminhou chorando. Você caminhou ainda que chorando. E ainda que chorando. E decidi passar pelo luto como deve ser. Sem abafar o meu luto, sem mascarar o meu luto, sem maquiar o meu luto. E isso foi uma estratégia boa. Ai, mas a dor é tão grande que eu vou me medicar. Ok, é uma escolha da pessoa. Mas eu decidi pela estratégia de elaborar esse luto, trabalhando minhas emoções e sentimentos. E quando a gente fala de servir, não é necessariamente o trabalho pelo trabalho, mas sentido de vida no trabalho. Um trabalho em que você se vê servindo ao outro. No trabalho que você vê sentido em fazer o que está fazendo, também faz parte desse processo, né? Não é simplesmente sair de casa para trabalhar, para esparecer, como a gente diz. É sair
com um propósito, e ela, enquanto psicóloga, ajudando a outros a sair da dor de cada um dos seus pacientes, ela estava naquele processo também, tendo a sua dor elaborada. Tá certo assim? Então, e o que dizer da estratégia de fé? Produção, quanto tempo? Ah, então tá, eu vou chamar o intervalo agora, que eu ia te perguntar e vou te perguntar na volta sobre que diferença faz crer em Deus. Porque eu estou falando com uma psicóloga, com um doutorado aí por findar. Qual é o lugar da fé? Porque é sempre algo que a gente separa, né? Tem o racional, é profissional, mas a fé, onde é que ela entra por aí? É depois do intervalo. Por enquanto, o meu convite, você já sabe, fica, para você dar atenção às suas dores também, estudando sobre saúde mental. Como você lida com as perdas na vida tem a ver com o fortalecimento da sua saúde mental. Está aqui para você o Mente Feliz, que nós tratamos sobre depressão, ansiedade e outras dificuldades enfrentadas por muita gente. Faz como, Darleide, para ter esse material escrito pelo psiquiatra César Vasconcelos de Souza, um psiquiatra com nada mais, nada menos do que mais de quase 5 décadas de trabalho com saúde mental. Faz o seguinte, liga para a gente no 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Liga, a nossa equipe está prontinha para te atender. Nós vamos fazer um cadastro em poucos minutos e você vai receber em casa esse material. Você se matricula numa escola de teologia bíblica, teologia, e recebe ainda ao final de cada um dos nossos estudos uma certificação. É isso mesmo, mas o nosso interesse qual é? Que você conheça a Bíblia, que você conheça sobre saúde mental, que você saiba sobre educação de filhos, sobre casamento, sobre todos os assuntos que são da parte de Deus para que você viva feliz. Nosso intervalo é para isso, liga 12 21 27 31 21, até já. Ligou para cá? Pediu a revista Mente Feliz? Como não, mulher? Como não, homem? Olha, nós vamos estudar sobre o corpo e a mente juntos para dar conta do que é uma doença psicossomática. Nós vamos falar sobre controle emocional, sobre pensamentos, qual a repercussão de um pensamento mal, negativo, depreciativo, sobre a tua jornada na vida. Como vencer compulsões. Olha, cada tema. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Mente Feliz. Se você ligou, parabéns. Se você não ligou, vai ligar no 12 21 27 31 21. Bom, eu estou conversando hoje com a Jamile Zin, que é psicóloga, doutoranda em psicologia. E ela está me contando de como foi que ela fez o enfrentamento do luto quando ficou viúva de um casamento longo, de um bom casamento, e ela fica só com seus 3 filhos. E eu perguntei, antes de fazermos essa pausa para você ligar e pedir a revista Mente Feliz, qual foi o lugar da fé na sua estratégia, ou entre as suas estratégias de enfrentamento da vida. Se bem que eu acho, né, Jamile, que a fé não é uma estratégia. A fé, quando ela nos toma, ela é o estilo de vida da gente. A gente vive crendo, vivendo, né? Como foi com você? A fé, né, a gente sabe que é uma sustentação, né? Mas, assim, eu me lembro que quando eu perdi meu marido, eu soube da notícia, né, que o médico ali naquele hospital me contou que ele havia ido a óbito, eu pensei imediatamente, e agora? Não sabia o que estava por vir. Mas depois, pensando, eu cheguei à seguinte conclusão. É uma conclusão que eu já tinha, mas eu relembrei. Darleide, o que é a morte? O que é a morte, né? A gente precisa entender dentro da fé, porque fé é aquilo que a gente sente. Eu sinto fé, eu tenho fé. Mas para a gente ter fé, a gente precisa ter o entendimento, né, do que é essa nossa crença na palavra. O que é morte? Morte é um sono. Morte é um sono, a gente sabe que a gente está aqui de passagem. A morte, todo mundo que nasce um dia da barriga de uma mãe, se Deus não voltar até, né, o dia que essa pessoa chegar a uma determinada idade ou em alguma situação de adversidade, vai passar pela morte. Ninguém tem escapatória. E a morte é um sono.
Então, o entendimento do que é essa morte, e sabe, Darleide, eu me lembro que num momento de dor muito grande, uma amiga minha me mandou uma citação de Ellen White. A gente, quando está em luto, a gente recebe muitas mensagens, muitas citações, as pessoas querendo ajudar, e muitas realmente me ajudaram, mas uma em especial calou muito fundo em meu coração. E eu decorei, é uma citação de Ellen White que diz o seguinte: Ellen White perdeu seu esposo e ela levou algum tempo, depois da morte do seu esposo, ainda servindo. Sim. E ela escreveu o seguinte: não sou egoísta para desejar, se possível fosse, trazê-lo do seu pacífico sono e envolvê-lo novamente nas batalhas desta vida. Como um cansado guerreiro, ele se deitou para descansar. Olho para a sua sepultura com alegria. Eu só não consigo ainda olhar com alegria, mas eu já estou conseguindo olhar com contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento não é alegria, mas é você aceitar aquilo que a vida reservou. E aí você perguntou o papel da fé. O papel da fé é você embasar, ler, estudar, buscar o que é que Deus disse na palavra. É uma citação que eu já tinha lido no livro, porque eu tinha esse livro de Ellen White lido, mas não tinha me dado conta dessa citação. É a busca constante. E é o entendimento nessa minha dor, nesse meu luto, do que é a morte. A morte é um sono que um dia a gente pode ter o despertamento. Eu lembrei dos discípulos quando ouviram a notícia de que Lázaro estava morto e Jesus Cristo disse: Lázaro dorme. E os meninos que eu chamo os discípulos, né? Eles disseram: então se dorme vai acordar. E o Senhor Jesus Cristo diz: não, ele morre. Mas Jesus Cristo chama a morte de sono, porque Ele é o que nos fará despertar. Ele que fará despertar a cada um que desceu à sepultura, como fez com Lázaro. E eu me reporto ao que está aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo escrevendo assim: nós não queremos, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Mais uma vez, a Bíblia fala de morte como se referindo a um sono. Claro que não é a mesma coisa de um sono que a gente dorme logo mais à noite. Claro que não é um sono como o do corpo cansado dormir. É morte mesmo, está desligado toda a compreensão, todo o entendimento, todo o saber, toda a participação nas atividades daqui, como diz o sábio lá em Eclesiastes. Não tem parte com o mundo dos vivos. Mas ele vai dizer que, com respeito aos que dormem, não quero que vocês sejam ignorantes, não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Ele não diz para que não tenhamos nenhuma tristeza diante da morte de alguém, mas que essa tristeza não seja como os demais, que não têm esperança. A diferença é que nós temos esperança. A diferença do proceder da Jamile, o meu proceder e outros cristãos, deva ser porque nós temos esperança. Em quê? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia quem? Os que dormem. Paulo continua se referindo à morte como sono, para você ter em mente, e eu termos em mente juntamente, de que Deus nos despertará na volta de Jesus Cristo, os que estão mortos na sepultura, como se fosse um sono, que alguém chega e diz: acorda, ei, acorda. Chegou a hora de acordar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, não era uma opinião de Paulo, palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Nós não seremos levados ao céu sem que primeiro haja ressurreição. Não haverá um arrebatamento dos que estão vivos, porque os mortos não ressuscitaram ainda. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles à ressurreição. Os mortos ressuscitam, Jesus, nas nuvens do céu, retorna
Os mortos ressuscitam, todas as sepulturas são abertas, então os vivos naquela ocasião serão erguidos até ao encontro, o encontro com o Senhor nas nuvens, neste momento. Não tem nada anterior de arrebatamento, não haverá posteriormente, é agora, é juntos, mas primeiro a ressurreição. Sem ressurreição não tem encontro conjuntamente com o Senhor, porque esse é o passo a passo descrito pelo apóstolo. Então, assim estaremos para sempre com o Senhor após esse encontro nos ares. E aí ele vai dizer, por fim, no verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É consolo de Deus diante da morte, diante do luto, diante de tão grande dor, que nós nos consolemos dizendo exatamente o que está por vir. Está por vir Jesus Cristo. Prometeu voltar e ele voltará. Quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus, depois de uma série de acontecimentos, um deles marcante será a ressurreição dos mortos, que não estão nem no céu nem no inferno, almas que foram, eles estão mortos. Minha filha está no pó da terra. Jesus Cristo volta e, dada a voz do arcanjo, no ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Nós, os vivos ou os que estiverem vivos naquela ocasião, nós nos reuniremos indo ao encontro do Senhor que veio nos buscar. Jesus Cristo vem nos buscar. Não somos nós que vamos ao encontro dele por nós mesmos, num evento à parte. Ele vem nos buscar. Nós o encontramos no caminho porque ele assim o determinou. Isso é consolo. A morte não é vencedora para sempre. Haverá um encontro nosso. Isso é consolador, absolutamente consolador. Não impede a saudade, né? Não. Mas é consolo de que haverá um reencontro. O que você diz para, considerando que quem nos assiste pode ser o seu paciente, você enquanto psicóloga, nesse processo saindo um pouco da sua dor profissionalmente, como é que se lida? O luto passa, é para passar, né? Quando a gente se vê numa situação dessa de tamanha tristeza, tamanha dor, né? O pensamento que muitas pessoas têm diante dessa dor é que parece que nunca vai passar. Nunca vai passar. Mas o luto de uma pessoa amada, tem ali o ciclo, né? A gente não pode dizer quanto tempo, né? O luto mais difícil é o luto de uma mãe que perde um filho. É um dos lutos mais difíceis, se não for o mais difícil, né? Visceral a relação de uma mãe com o filho. Mas a tendência é você ir elaborando, e não digo que você vai esquecer completamente aquela pessoa e não vai sentir saudade, mas a dor vai diminuindo. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, se você está passando por alguma dor nesse momento, se você perdeu um ente querido, uma pessoa que você amava, né, um filho, um marido, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, a sua dor é normal você sentir dor. Vai passar. Mas você precisa elaborar com estratégias para que essa dor vá diminuindo, a saudade fica, mas a dor vai diminuindo. Qual a importância do falar sobre essa dor? Isso faz parte do processo de elaborar. Esse falar tem um caminho ou é falar da saudade, falar que está chorando, é recontar histórias? O que seria falar sobre a dor? O falar não é só verbalizar, mas você pode escrever. Você pode falar para alguém, falar para o seu terapeuta, para um amigo, para Deus. Você pode usar estratégias de escrever poemas, mas o importante é você colocar essa dor para fora de alguma forma. O falar é muito importante porque você não engole aquilo, não fica com aquilo só para você e você começa a se escutar também. E quem está à volta, como deva cuidar? Porque tem frases prontas que saem assim... Ai, como foi melhor assim, Deus sabe o que faz, no momento em que o outro não está nem ao menos se encontrando ainda diante do fato ocorrido. Como os que estão à volta de mim lutado, fica melhor se comportar? Uma das perguntas que a gente não erra é, como é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer? Ou, eu estou aqui, me chame quando precisar. E esse me chame quando precisar, é bom você sempre relembrar para a pessoa. Me chame quando você precisar, você não vai estar do lado da pessoa ali esperando ela chamar. Mas eu estou aqui do lado. E sempre está relembrando. Precisa de alguma coisa? Estou aqui.
Uma coisa também muito importante é você, no início do luto, né, da pessoa ali nos primeiros dias, lembrar das necessidades básicas daquela pessoa e da família, né? A pessoa que está enlutada não consegue nem, às vezes, a depender da pessoa, preparar um alimento. São ajudas que a gente acha que não tem, né? Ah, vou ali só... Eu me lembro que nessa noite de sexta-feira, que foi o primeiro dia completo que eu passei ali, né, no luto com meus filhos, um casal de amigos bateu na minha porta e disse: Jamile, estou chegando aí para fazer uma janta. Que amor eu senti, que amor. E realmente eu não tinha força para fazer. Eu me lembro que um grupo de pastores, né, de uma associação, chegou com uma cesta, muito amorosamente, muito carinhosamente, levou lá naquela sexta-feira à noite. Então, são coisas que eu me lembro, eu me emociono, porque uma janta que a pessoa faz, né, tinha lá coisas para se fazer, óbvio que tinha, mas cadê a força para fazer, né? Então, a gente fica pensando assim, são formas de ajudar e frases que não deve dizer. Se você tem dúvida, não diga frases prontas. Você perguntar o que é que eu posso fazer por você é uma frase que você nunca vai errar. Perfeito. Quando é que a gente pode desconfiar que um luto virou uma patologia? O luto patológico vem depois que passa muito tempo e você continua revivendo como tivesse sido hoje. Ou como se tivesse sido semana passada ou mês passado, a depender da intensidade da dor. A média, 2 anos. Veja bem, a média. Tem gente que elabora o luto com menos, tem gente que precisa de um pouco mais de tempo. E também tudo vai depender da relação que o enlutado tem ou tinha com a pessoa que faleceu, que foi a óbito, né? Então, quando passa muito desse tempo, pode ser que já esteja virando no luto patológico. Tratar. Sempre. Terapeuticamente. Sempre. Como é que a gente, já que é uma média, quais são os sinais assim que vai aparecer nesse luto patológico? Você disse, viver como se isso tivesse ocorrido ontem, ou seja, não retomou as atividades, não voltou a estudar ou a trabalhar. Descreve um pouco melhor. Não só isso, porque às vezes a pessoa pode estar no luto patológico, mas está estudando, está trabalhando, está vivendo, está levantando, não está derramando lágrimas, assim, né, de uma forma constante, mas está com aquela, por exemplo, virar uma doença, perder o sentido da vida. Para que eu estou vivendo? Para que eu estou aqui? Se essa pessoa se foi, que sentido faz isso? Era melhor morrer, era melhor eu estar junto, era melhor ter sido eu do que ele. Estou vivendo por viver. Estou vivendo por viver, que sentido faz isso? Né? Aí a gente já vê características de um luto patológico. Né? A pessoa não conseguir seguir na sua vida. Agora, quando a gente fala de luto, patologia, assim, nesse sentido também, dá-se a impressão que nós estamos falando só de morte. No seu caso, foi uma perda importante, o seu marido morreu. Outras perdas, emprego, uma frustração, uma decepção, a gente pode também chamar de luto? Sim. Luto não é só perder uma pessoa amada. O luto pode ser perder um bem. Agora mesmo nós tivemos, agora não, há um tempo atrás, né, uma grande tragédia do Rio Grande do Sul, onde eu moro, onde eu resido, onde muitas pessoas estão passando por um luto de ter perdido tudo, absolutamente tudo, estão em luto. Perderam suas casas, seus carros, suas empresas, seus estoques. Um luto, né? São bens materiais, mas é um luto. É um luto. Então, é você perder qualquer coisa que tinha alguma importância para você. Até quando a gente perde um dinheiro, já aconteceu de perder um dinheiro, caiu do bolso, perdeu, você fica com aquele sentimento, né? Puxa, mas daqui a pouco você não está nem mais lembrando, passou. Né? Então, enquanto aquilo te traz alguma emoção, algum sentimento ruim, você está vivendo o luto daquilo. Depois, quando você vai passando os dias e aquilo já, né, não faz muito sentido para você, você não está em cima daquilo, é porque o luto está sendo elaborado ou já foi elaborado. É possível dizer em termos de gênero, se homem ou mulher tem mais dificuldade em se desvencilhar do luto, passar mais rápido, mais demoradamente? É possível ou depende muito do indivíduo em si? É do indivíduo, porque a gente pode até trazer dados gerais, a maioria dos homens ou a maioria das mulheres, mas a gente vê que homens, eles têm emoções, muitas vezes eles introjetam, né? Eles ficam introspectivos, alguns por questões mesmo de cultural, questão, né?
enfim, mas a gente não pode dizer que homem ou mulher tem mais facilidade ou menos. Vai depender da relação que tinha com a pessoa que faleceu, vai depender do vínculo afetivo, da forma que se convivia. Uma outra coisa também que é importante falar sobre o luto, Darleide, é a culpa. Às vezes o luto está muito relacionado à culpa, mas só terminando de responder a sua pergunta, não tem como dizer se é homem ou mulher, mas voltando à culpa, muitas pessoas não conseguem elaborar o seu luto porque a culpa está colada. Por isso que eu falei do sonho, né? Teve momentos que eu me senti culpada do seguinte sentido: eu podia ter impedido essa cirurgia. Não podia ter impedido. Seu marido teria decidido fazer, Exato. As circunstâncias eram favoráveis para ele fazer, havia uma necessidade? A orientação era fazer. Eu entendi que eu não tinha culpa. Talvez se eu não tivesse entendido que eu não tinha culpa, eu pudesse estar encaminhando para um luto patológico. Então, o sentimento de culpa de algumas pessoas que deveria ter feito mais ou que não deveria ter falado, às vezes pessoas que perdem seus entes queridos logo depois que aconteceu uma briga, uma discussão. Morreu porque eu briguei e saiu de cabeça quente, bateu o carro. Aí a culpa faz com que esse luto fique muito mais complexo. Aí tem que trabalhar terapeuticamente também a culpa. Como é que se trabalha a culpa? Porque há um fato. De fato, morreu após uma briga e talvez porque estivesse de cabeça quente, enfim. Talvez há uma justificativa nessa narrativa aí. Como é que trabalha a culpa? Aí eu vou te dizer que cada pessoa tem uma forma de trabalhar. Por quê? Porque a culpa, às vezes, não era só daquela situação. Entendeu? Não foi só daquela briga pontual. Às vezes, né? Já era uma jornada de situações que vinha de abusivas e de situações complexas daquela relação, ou de uma negligência, né? Uma mãe que não estava assistindo um filho, ela tem uma culpa que é uma culpa muito mais cronificada, muito mais intensa. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, tem que tratar lá atrás, né? Muitas vezes, a culpa não é de uma coisa pontual. Engloba muitos outros fatores. Então, como tratar? Aí, às vezes, é complexo, mas tem solução, mas aí é aprofundar essas questões. E aí, cada pessoa tem uma forma, um jeito, um tempo para elaborar isso. Essa vida não é nada fácil, ela tem uma complexidade a ser administrada e a gente vai admitir também que não é somente gente grande, o adulto que experimenta o gosto da dor, da morte, da perda, mas um dos grandes dilemas é como eu trato luto, dor e perda com crianças. Qual é a sua orientação no que diz respeito, ou até mesmo, claro, seus filhos já crescidos, foi uma linguagem diferente. Mas qual é a tua orientação quando o assunto é morte, luto com crianças? Quando a criança perde. Primeira coisa, assim, fundamental, a verdade. A verdade. Precisa ser dita a verdade. Claro que você não vai chegar a queima-roupa e dizer, morreu. Vai chegar numa preparação ali, conversar com a criança, mas tem que ser dita a verdade. Leva no funeral, não leva, é uma dúvida também. Se você tem condição de levar e a criança quer ir, leve. Não impeça da criança ir. Porque a despedida, o funeral tem um porquê. Por que se coloca ali aquele corpo, naquele tempo, as pessoas olharem, né, aquela coisa de fechar o caixão, de encaminhar, porque isso vai ajudando na elaboração. Isso vai ajudando a pessoa a não ficar tanto tempo na negação. Eu vi, estava ali, morreu, realmente, o visual ajuda. Então, crianças, podendo levar, deve-se levar. Puxa, mas a criança vai chorar, vai ficar triste, mas a dor não faz parte da vida? E se essa criança não ver, não participar, como é que ela vai elaborar essa dor? Ela vai ficar fantasiando? Porque o que não é dito é fantasiado. Isso aqui é muito importante. Tudo que não é dito é fantasiado. Se você conta histórias, que tem uma estrelinha, que isso e aquilo, essas histórias, às vezes, que o adulto conta, querendo diminuir a dor da criança e também para não ter que manejar a dor da criança. E a criança fantasia. E a fantasia também é um fator de adoecimento. Verdade. Então, a verdade sempre tem que ser dita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que há o temor dos pais, no temor dos pais, é o medo de traumatizar a criança, mas
a mentira ou a ausência de uma resposta é mais traumático do que... É traumático. Isso é traumático. E um dia essa criança vai crescer, vai entender que morreu. E por que não me contaram? Aí já perde a confiança. Já cresce uma criança sem confiança, né? Desconfiada, que isso também já é outro problema. Então, por exemplo, com meus filhos, né? O meu filho estava chegando na universidade e quando o pai faleceu, ele chegou na faculdade, eu pedi para trazerem ele de volta, colocar ele, né, com meus familiares na cidade que ele estava, em Salvador, e embarcarem ele juntamente com o meu pai. Durante o trajeto eu não disse. Às vezes, né, é que nem os hospitais fazem, eles não dizem logo, porque a pessoa vem, às vezes tão angustiada, que bate o carro, se desespera. Chegou, ele recebeu a informação, né? Quando estava ali no amparo, no acolhimento, até chegar, na verdade, a notícia foi dada quando ele chegou em Salvador. Já veio com o amparo do lado, a minha filha, eu dei a notícia, e a minha outra filha do meio, que estava no colégio, como ela estava a uma distância relativamente, não muito grande, mas eu quis dar a notícia, eu me lembro que, preocupada de pessoas assim, emocionadas, postar em rede social, né? Meu marido era uma figura muito conhecida ali na nossa região, e se a notícia se espalhasse, eu não ia poder dar o amparo e o acolhimento que eu sei que ela precisava, mesmo na minha dor, eu precisava amparar minha filha. E eu me lembro que na madrugada, eu fui até o colégio que ela estuda, ela não está comigo em casa, e eu disse, antes de amanhecer, ela vai amanhecer, a rede social vai noticiar. Eu não posso deixar. Eu me lembro que eu fui naquela madrugada, cheguei até ela, né, chamei, e aí eu dei a notícia. Foi um momento muito dolorido, muito, muito para todas nós. Eu vi a minha filha acordando. Imagine, de madrugada, ela no colégio, dormindo no quarto dela. E ela me vê na cama dela. Foi a melhor forma, Darleide? Não. Eu acordar ela no meio da madrugada, ela na cama, dormindo. Naquele quartinho que o pai tinha levado depois das férias, deixado ela lá. Ela tem uma foto com o pai, carregou no ombro, o pai colocou ela no ombro, tirou. Era um homem muito bom, muito amoroso com os filhos. E do lado daquela cama eu fui dar a notícia. Eu acordei a minha filha, eu me lembro que ela me olhou, mãe, o que é que você está fazendo aqui? Mas eu estava ali junto com ela, abraçada com ela, choramos juntas. Ela veio comigo. Ela me ajuda muito, todos eles, né, meus 3 filhos, a seguir, mas não foi fácil. O que eu quero dizer é que não foi fácil. Adiantava a fantasia, claro que com ela, 17 anos, não dá, né, fantasia não ia caber. Mas criança, vamos voltar aqui à criança. A criança, ela precisa entender a verdade. A dor passa, e a criança elabora a dor da morte muito mais fácil que nós adultos. Isso é comprovado cientificamente. Elas elaboram. Eu vejo que minha filha de 12 anos, que quando o pai faleceu já ia fazer 11, ela conseguiu elaborar. Claro, tem os perfis de personalidade que são diferentes, né? Mas eu vejo que ela conseguiu. Ela estava no hospital comigo quando a gente recebeu a notícia. Ela me acompanhou, ela ficou do meu lado, ela também chorou comigo, meu filho também chorou comigo, um acolhendo o outro. Mas juntos a gente está conseguindo vencer. Juntos, união. Um chorando no ombro do outro, e a gente vai, assim, colocando essa dor para fora. E sorrindo também a partir da esperança, da E confiança. Sorrindo também, porque a gente tem momentos também de muita alegria. Não é porque a dor está dentro do nosso contexto familiar que a gente também não tem momentos de muita alegria. O amor faz isso, né? O amor une, ajuda a sarar as feridas. É emocionante, só de imaginar como foi o teu encontro ali com a tua filha, como foi lidar com tudo isso. E é bom que a gente se emocione, que a gente compartilhe um pouquinho da dor do outro, ainda que seja só imaginando como foi difícil. Para mim, enquanto mãe que enterrei uma filha, eu sei o peso que tem se despedir de alguém amado e dar conta disso para continuar vivendo. E eu, mais uma vez, acredito a mão misericordiosa de Deus, que em face da morte nos livra de morrermos junto com quem antes morreu. É muito crer de que Jesus Cristo, tendo Ele morrido, Ele ressuscitou para fazer ressuscitar também a nossa esperança, manter a nossa confiança. Nós não choraremos para sempre.
nós não perderemos para sempre. A morte não é vencedora, ela não triunfará para sempre. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Obrigada, Jamile. Obrigada. Deus te abençoe, a você, muito sucesso por onde você caminhar, por onde você passar, com o seu trabalho, com a sua entrega, com a sua presença. E Deus te abençoe muitíssimo a você e os seus filhos e a toda a família. Amém. Fiquei até curiosa de conhecer mais do seu pai, hein? Que homem marcante. Deus abençoe. Que você seja pai, mãe, filho, seja você quem for, na função que ocupar, marcante na vida de alguém, também sendo força, mão estendida, coragem, sorriso de Deus, palavras de carinho. Meus amores, com muita esperança, muita confiança em Deus, a gente se despede por aqui. Obrigada por sua companhia. Até a semana que vem com mais um consultório de família que eu sempre faço com muito amor para você. Um beijo e até o próximo.